Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Auren Energia para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.aurenenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do QA. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Auren e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e que, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. Fábio Zanfelice, CEO da Auren, e o Sr. Matheus Ferreira, CFO e DRI. O time de relações com investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação. Por favor, Fábio, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço a presença de todos e a disponibilidade para esse call de resultados do terceiro trimestre. Temos aqui a nossa agenda. Vamos passar aqui pelos destaques: mercado de energia, o desempenho operacional e comercial, bem como financeiro. Falar um pouco aqui do nosso início de processo de revisão da estrutura societária. E partimos aí para as considerações finais e para as perguntas e respostas. Indo já aqui para o slide de destaques do terceiro TRI. Esse é um TRI bastante interessante do ponto de vista de resultado, porque a gente, por um lado, fica bastante feliz aqui com o que a gente tem atingido de resultado com a integração da S. Por outro lado, é um trimestre onde os fatores exógenos impactaram o resultado da companhia. Então, nós fechamos esse trimestre com 773 milhões de EBITDA, 10% abaixo do mesmo período do ano passado, mas no acumulado aí do ano já são 3 bilhões e nos últimos 12 meses já acumula 3,8 bilhões de reais. É um resultado bastante importante. Aqui nos destaques, chamamos a atenção aqui para a conclusão aqui definitiva, né, da integração da S Brasil, com sinergias capturadas nesse período. Nós vamos falar um pouco mais à frente. E eu acho que talvez o tema mais importante aqui, a gente atinge já nesse trimestre praticamente quase 93,4% de disponibilidade dos ativos eólicos, onde nós partimos do primeiro trimestre de 2024 com 70% de disponibilidade. Então, um avanço bastante importante, né, na performance dos ativos, na captura de sinergias e na conclusão, praticamente em tempo recorde, de integração da S Brasil. No desempenho operacional, esse foi um trimestre onde o curtailment fez bastante profundo nos resultados da companhia. Nós vamos também entrar em mais detalhes. O ponto a ser destacado aqui é que, excluindo o efeito do curtailment, a companhia teria atingido nos seus ativos eólicos 98% da percentil 50 da certificação. Então, é bastante importante ressaltar esse ponto, porque do ponto de vista operacional de performance, como comentado, né, no tópico anterior, os ativos, eles tanto em termos de recurso eólico como em disponibilidade, vão muito bem. Outro ponto de destaque é a conclusão do processo de liability management. Nós concluímos aí um processo importante, mais um pré-pagamento, né, das dívidas da companhia, também uma emissão. Alongamos aí para um prazo médio de 10 anos, né, a dívida da companhia com um custo bastante competitivo, né, de CDI menos 2,2%. A alavancagem ela foi reduzida em quase uma vez desde o quarto TRI de 24 e mantém-se estável nesse terceiro TRI, alcançando aí 4,9 vezes dívida líquida EBITDA. Ressaltamos também aqui, né, o efeito do portfólio diversificado, com ganhos de modulação no trimestre bastante expressivos,
R$ 66 milhões nesse trimestre e já no ano, a gente já chega a 124 milhões, o que fez com que o impacto de Curtemp na companhia, que foi de 197 milhões no trimestre, fosse reduzido aí para 130 milhões nesse trimestre. Então, aqui, de um lado, o efeito negativo do Curtemp, mas do outro lado, o efeito positivo da modulação, que compensa um pouco essa redução de resultado dessa variável exógena. Um outro fator importante, também já mencionado pelos senhores, destacado em fato relevante, foi a aprovação pela ANEEL da indenização de investimentos prudentes das concessões da CESP, sobretudo Jupiá, Ilha Solteira, Jaguari e Paraibuna, totalizando aí R$ 500 milhões. Esse valor é um valor histórico, né, baseado, a maior parte dele, em 2015, e agora segue o processo da consulta pública do Ministério da Energia, que vai definir o índice de reajuste e atualização desses valores até a data de hoje. E, por fim, houve aprovação, há 2 semanas atrás, da MP 1304, com endereçamento importante do tema do curtailment, e também aí um outro fator importante para a companhia, que foi a menção e a definição dos critérios para renovação das concessões das hidrelétricas. Esse fator importante, dado que a companhia tem uma parte do seu portfólio que tem a concessão vencendo em 2032. Muito bem, indo para os destaques aí do mercado. Esse trimestre foi um trimestre que, em termos de performance de ENA, ele foi melhor que o terceiro trimestre de 2024, né, foi 21% abaixo da MLT, o trimestre, mesmo trimestre de 2024 foi 84% abaixo, mas eu acho que o grande destaque dessa página aqui é realmente a demanda, né, que contribuiu também para os efeitos sistêmicos de Curtemp. Nós tivemos aí um trimestre onde o consumo de energia ele foi 4% abaixo da estimativa do INS, que dá em torno de 3 gigawatts médios. Considerando que o Curtemp em média foi 5,6 gigawatts médios no trimestre, 3 gigawatts médios a menos de carga tem um impacto bastante importante. Essa mesma carga foi 1% abaixo do consumo do mesmo trimestre do ano passado. Então, o efeito da temperatura mais baixa que a média, né, houve aí, esse talvez tenha sido o inverno, um dos com temperatura mais baixa dos últimos 10 anos, que resultou em impactos, né, para a operação do sistema. No slide seguinte, a gente fala aqui do nível de reservatórios, fruto também dessa demanda mais baixa, né, e um pouco também da mudança da metodologia de formação de preço, né, que nós tivemos a partir de janeiro. O armazenamento do sistema manteve-se, né, acima do número observado no ano 2024 e 17 pontos percentuais acima da média dos últimos 10 anos. Então, bastante confortável a situação do ponto de vista de armazenamento. Por outro lado, aqui o GSF foi mais profundo nesse trimestre, atingindo aí a marca de 65%, né, contra 79% no terceiro trimestre de 24. E aqui também, né, houve impacto, né, da retração do consumo, o aumento da micro e mini geração, o despacho térmico, que ele também foi levemente superior, dado que o preço de curto prazo também foi superior, mas acho que o fator mais importante aqui foi a sazonalização da garantia física, que nesse trimestre ela foi de 54 gigawatts médios, contra 49,3 gigawatts médios no mesmo trimestre do ano anterior. Então, uma alocação maior de garantia física, né, que fez com que a profundidade de GSF também fosse maior. No slide seguinte, nós justamente mencionamos, né, esse fator da geração hidrelétrica menor. No gráfico da esquerda, nós observamos aí, no terceiro TRI de 24, em média, nós tivemos 78 gigawatts médios de consumo, contra 77 desse trimestre, então 1 gigawatt médio menor nesse trimestre, e uma participação da geração hidrelétrica de 49% nesse trimestre, contra 53% no terceiro TRI de 24. Se observarem bem aí, a geração eólica ficou estável na participação, a geração termoelétrica foi maior, como a gente comentou, até em função do despacho por ordem de mérito, mas o grande, talvez, vilão aí desse processo foi a geração distribuída, que participou com 9% da geração nesse terceiro trimestre de 25, contra 6% no terceiro trimestre de 24. No gráfico da direita, nós trazemos um pouco da evolução do PLD.
que justamente caracteriza essa mudança da metodologia de formação de preço. Nesse mesmo período ano passado, o PLD médio foi R$ 170 por megawatt-hora, esse agora, né, no terceiro TRI de 25, 252. A volatilidade ela foi mais ou menos próxima à volatilidade intradiária, de 31% no terceiro trimestre de 24 e agora 38%. Porém, em média, né, a volatilidade foi maior em valores absolutos nesse trimestre que o trimestre anterior. Isso também explica, de certa forma, o impacto do curtailment do ponto de vista financeiro, que nós tivemos aí um aumento de quase 40% do PLD, né, nesse período, né, no terceiro trimestre de 25 contra o terceiro trimestre de 24. Os ativos, então, que vendem energia no mercado livre, acabaram na mesma base, considerando a mesma profundidade de curtailment, eles acabam sendo mais impactados pela necessidade de compra de energia, um PLD maior. Muito bem. No slide seguinte, detalhando justamente aqui o tema do curtailment, no gráfico da esquerda, nós apresentamos aí o curtailment total mês a mês, totalizou aí, em média 5,6 gigawatts médios, talvez um dos maiores de todos os trimestres últimos. A composição aqui, 53% desse curtailment foi de ordem por razão energética, 29% com fiabilidade, 18% por razões elétricas. E nós trazemos justamente aí no gráfico da direita um pouco do que seria o curtailment se nós não tivéssemos um desvio de carga em relação à projeção do ONS e também se não tivéssemos um crescimento da GD acima do esperado. Então, dito isso, né, o curtailment médio, que foi 23,1% nesse trimestre, seria 15% se essas duas variações não ocorressem. Então, a gente chama e destaca bastante esse movimento, porque, de fato, né, o consumo de energia menor, ele realmente teve um impacto importante, né, na geração das renováveis centralizadas nesse trimestre. Na página seguinte, nós vamos aqui para o desempenho operacional. Ponto de vista aqui das nossas hidrelétricas, geração levemente inferior ao terceiro trimestre de 24, como nós apresentamos anteriormente, com uma participação menor das hidrelétricas na produção total do sistema nesse terceiro tri de 25. Nas eólicas, né, já está exprimindo aí o impacto do curtailment. Se não houvesse, né, o impacto do curtailment, nós teríamos gerado 98% do P50, conforme comentado. Estamos aí com uma disponibilidade total dos ativos, né, os ativos incorporados da ES mais os ativos oriundos da Audi, 95% nesse terceiro trimestre. E na solar, que são os ativos ainda mais impactados por conta do perfil de geração diária, nós tivemos aí uma geração de 71% do P90. Se não fosse também o curtailment, a gente estaria muito próximo, aí, praticamente no P50 de geração, com uma disponibilidade também alta para esse efeito. Slide seguinte, nós trazemos justamente a evolução da disponibilidade dos ativos incorporados, né, após a aquisição da S. Saímos aí de 89,3% em janeiro desse ano e atingimos aí 93,4% no final de setembro. Uma leve queda em setembro em relação a agosto, né, com algumas manutenções corretivas que fizemos nesse último mês. Mas o maior destaque aqui é que para cada 1% de recuperação de disponibilidade, nós agregamos aqui uma receita potencial de 20 milhões de reais. Então, de janeiro para cá, né, nos 4% que foram agregados, aí praticamente a gente já gerou um potencial de receita de 80 milhões de reais. Lembrando que essa mesma disponibilidade medida em janeiro de 24, que foi pré a aquisição da S, ela era da ordem de 70%. Então, em 1 ano e 9 meses, a companhia teve a capacidade de recuperar quase 23,4% de disponibilidade nesses ativos, que é um fator a ser comemorado pela companhia, né, e reconhecido aqui a capacidade do time de operação e manutenção e as demais áreas aqui que auxiliaram nessa recuperação. No próximo slide, nós justamente trazemos aí o benefício do portfólio diversificado. Apresentamos aí no gráfico acima o perfil de geração
horária da companhia nesse trimestre contra o PLD, um perfil também médio do PLD nesse trimestre, o que demonstra bem aí a capacidade da companhia de capturar, né, a receita extraordinária em função do perfil do preço de curto prazo. Então, nesse trimestre, como eu havia comentado, já foram 66 milhões de reais de efeitos de modulação positivos, e nesses primeiros 9 meses do ano são 124 milhões. Considerando que o impacto total de curta medido no trimestre foi de 196 milhões, o efeito modulação leva a um resultado líquido final dos efeitos exógenos no sistema sobre o resultado da companhia de 130 milhões de reais. Na página seguinte, do desempenho comercial, a gente apresenta aí o nosso balanço energético, com poucas variações, né, em relação ao que foi apresentado no último trimestre, basicamente 36 megawatts médios aí, fruto de uma negociação de autoprodução, né, no nosso parque solar de Jaíba. A companhia ela está bem contratada, né, nos próximos, esse ano e o ano seguinte, e aí o perfil que os senhores e as senhoras já conhecem, né, de uma descontratação maior no longo prazo, onde a companhia se beneficia aí da revisão dos preços de longo prazo que tem ocorrido no mercado. O mercado tem reconhecido aí que realmente o custo marginal de expansão mudou, né, e os novos projetos só serão implementados se alinhados com esse custo marginal de expansão, que faz com que o preço de mercado também, né, seja revisto para o futuro, né, e justamente nos vértices aqui onde a empresa está mais descontratada. No slide seguinte, a gente vai falar aqui de desempenho financeiro. Eu vou passar aqui então a palavra para o Matheus aqui. Bom dia a todos, obrigado pela participação em mais um call de resultados da Auren. Sobre o resultado do trimestre, como o Fábio colocou no início da apresentação, a gente teve um impacto importante de GSF e curtailment. A gente fechou o trimestre com 773 milhões de reais de EBITDA, o que representa uma queda de 10% ou 90 milhões de reais com relação ao mesmo trimestre de 2024. Essa queda é explicada por duas principais razões. A gente teve um resultado na comercializadora nesse trimestre de menos de 5 milhões de reais. Quando a gente faz o ajuste para o contrato que foi migrado no trimestre passado, o resultado da comercializadora nesse trimestre teria sido positivo em 25 milhões de reais, o que dá uma diferença de 50 milhões de reais para o resultado da comercializadora no ano de 2024. A gente já tinha falado nos trimestres anteriores, a companhia teve um resultado muito forte na comercializadora, grande parte do resultado da comercializadora estava concentrado no primeiro semestre, o que justifica essa diferença entre o terceiro trimestre de 24 para o terceiro trimestre de 25. Quando a gente olha o resultado da comercializadora no ano, a gente chega a 194 milhões de reais de resultado, em linha com os anos anteriores. A outra diferença, que são da ordem de 50 milhões de reais, é o impacto justamente do curtailment e do GSF no trimestre. Quando a gente vai para a página seguinte, o lado positivo no resultado financeiro do trimestre foi a contínua redução do PMSO. A gente teve uma redução nesse trimestre da ordem de 58 milhões de reais. Desde o closing da transação com a AES, esse valor já chega a 212 milhões de reais. Então, a gente continua firme perseguindo o número de 250 milhões de reais que a gente tem falado desde o primeiro trimestre desse ano. A companhia segue bastante firme para bater esse guidance de 250 milhões de redução de PMSO. Quando a gente vai para a página seguinte, com relação à alavancagem, assim como dito no Auren Day, a gente agora vai passar por um período de maior estabilidade da alavancagem da companhia. A gente fechou o trimestre muito semelhante ao que tinha sido o trimestre passado, uma alavancagem de 4,9 vezes dívida líquida EBITDA, com uma dívida líquida da ordem de 19 bilhões de reais. A gente terminou esse trimestre também, como dito pelo Fábio, todo o liability management da aquisição da AES. A gente emitiu, desde outubro do ano passado, mais de 14 bilhões de reais em dívidas. A gente terminou nesse trimestre o pré-pagamento de 100% da dívida tomada para a aquisição da AES. A gente fez o pré-pagamento em menos de um ano, dívida essa que tinha um vencimento original de 4 anos. Hoje a gente tem um prazo médio de dívida de 7 anos e um custo médio da dívida bastante competitivo,
CDI menos 2,2%. Indo adiante, falando um pouco agora sobre a reestruturação societária, esse é um tema que a gente já vinha tratando também desde do closing da transação com a AES. A gente agora, no terceiro trimestre, começou o processo. Ele é um processo longo, que deve ter a sua conclusão durante o ano de 2026, e de forma bastante simplista, o que a gente vai fazer aqui é concentrar todos os ativos hidrelétricos da companhia, que hoje estão em 2 veículos, na CESP e na Auren Operações, em um único veículo. Então, a CESP hoje, que tem uma capacidade total de 2 giga e capacidade hidrelétrica de 1,5, passará a ter, pós a reestruturação, uma capacidade total de 7,2 giga, sendo que uma capacidade hidrelétrica de 4,2. Então, todos os ativos hidrelétricos da companhia estarão dentro do veículo da CESP. Importante dizer que essa é uma estrutura ainda em estudo, ainda não teve as aprovações necessárias, tanto regulatórias como dentro dos órgãos de governança da companhia, mas como a gente iniciou no mês de agosto o processo de waiver de algum dos credores, que é uma etapa necessária, a gente está dando aqui o full disclosure de quais são as intenções da companhia. Os benefícios de fazer essa reestruturação são alguns. Você tem desde da eliminação de 2 companhias de capital aberto, que hoje é a Auren Participações e a Auren Operações. A gente tem uma maior eficiência da gestão do caixa e uma maior eficiência da alocação do passivo financeiro da companhia. Com isso, eu passo para o Fábio finalizar a apresentação. Obrigado, Matheus. Bom, aqui para os principais, qual o resumo dessa apresentação, então? A gente gostaria de ressaltar no aspecto sobre o ponto de vista do cenário regulatório, a MP 1304, como comentamos, eu acho que traz avanços importantes, vai endereçar 2 temas hoje, também são importantes para a companhia, o tema do curtailment, e aqui agora talvez uma definição e um desenho de prorrogação das concessões hidrelétricas. Do ponto de vista do curtailment, a nossa estimativa é que os valores do passado relacionados à confiabilidade, a razão do curtailment por confiabilidade, tem um montante de ordem de 250 milhões de reais, que a companhia, sendo aprovada e convertida em lei, né, a companhia iria possivelmente reconhecer esse valor já de imediato. Na sequência aqui, o outro tema importante é a conclusão da integração, como mencionamos. Acho que fizemos aí uma integração em tempo recorde, né, praticamente menos de um ano após a aquisição da S, sistemas integrados, né, equipe integrados, ajuste de estrutura organizacional, tudo completo, né? E aí o fato mais importante aqui dessa integração não poderia deixar de ser a recuperação da performance dos ativos eólicos. Vários sites, né? Muitos temos a ser endereçados, mas a companhia está entregando essa melhor de performance e rumo a 95% de disponibilidade, que é a nossa meta para encerrar o ano. Outro fator importante é justamente nesse processo a captura das sinergias, né? Já acumulamos aí 212 milhões de captura de sinergias desde a closing da transação em novembro de 2024, e vamos fechar o ano aí com a nossa estimativa de 250 milhões de reais, como já havíamos anunciado no início desse ano. O foco da companhia, a prioridade máxima é a desalavancagem. Avançamos, né, de forma importante na redução da alavancagem, e seguimos aí tendo essa como a prioridade e aqui todo o time empenhado, né, nesse tema. E, por fim, a indenização da CESP, como comentamos, né, são 500 milhões de reais, um número importante a ser recebido pela companhia das concessões vincendas da CESP, e que agora aguardamos aí o Ministério de Energia publicar o resultado da audiência pública para avaliar aí o resultado final desse valor já reajustado, né, para os valores atuais, e depois aqui avaliando a forma de recebimento desse montante. Dito isso, senhoras e senhores, gostaria de passar agora, então, para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão.
A nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Traviski, do Banco Safra. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui. Tá? A primeira é referente à estratégia de comercialização de energia, né? Aqui, pegar uma visão de vocês, né? Considerando o resultado que a gente teve, né, nesse trimestre aqui, pegando, né, o nível de GSF versus o balanço energético que vocês têm na posição contratada e descontratada. Aqui, para entender se vocês pretendem fazer algum ajuste nessa estratégia de comercialização de energia que que vocês vêm adotando, né, nesses últimos períodos, e se a gente olhando para frente, né, próximo trimestre, por exemplo, né, a gente pode esperar volatilidade, né, nos resultados aqui de comercialização de energia, como a gente viu aqui quando a gente olha, né, nos trimestres anteriores. Essa é a primeira pergunta. E se vocês puderem comentar um segundo tema, interpretação da companhia sobre o que foi proposto ali na MP 1304, né, sobre ressarcimento do curtailment, né? Entender se vocês interpretaram qual é o tamanho do curtailment que vai ser ressarcido, né? Se é todo o curtailment ou se é uma parte dele. Eu ouvi um pouquinho de vocês, como que vocês interpretaram. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Daniel. Em relação à comercialização, o primeiro ponto a destacar nós já vimos, inclusive, no trimestre anterior, comentando que o grande resultado de comercialização seria concentrado no primeiro semestre, né? Já tínhamos aí uma previsão que os outros dois trimestres até o final do ano, eles não seriam trimestres com resultados muito expressivos, dado principalmente pelo fato de que no primeiro trimestre o resultado da comercialização surpreendeu bastante. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação à estratégia da companhia, a estratégia continua a mesma, né? Realmente aproveitar o melhor momento para fazer a contratação, né? Se nós estamos aqui com a posição longa, é vender com o preço mais alto, na posição short é também o momento certo de fazer a aquisição de energia para contratar com o preço mais baixo possível. Esse trimestre especificamente, eu acho que você colocou bem, né? Houve alguns fatores de mercado que realmente amplificaram, dão a sensação de que a estratégia da comercialização tem alguma mudança, mas não foi isso. Como nós mostramos aqui, a variação de mercado, né, um mercado realizando muito abaixo, né, o próprio tema aqui de alguns outros desvios em relação à previsão propriamente do começo do ano, fizeram com que a necessidade de aquisição de energia para curto termo de GSF fosse maior, talvez, do que nós planejávamos. Mas também tínhamos a visão de que não existia momento de redução de PLD a partir de março desse ano, né, que realmente fizesse sentido a companhia fazer alguma trava de posição desses montantes. Então, dito isso, né, a estratégia continua a mesma, né? Houve fatores exógenos que impactaram exatamente como nós demonstramos aqui, e a companhia, a comercializadora está com o mesmo viés de fazer tomar decisões no momento em que elas são oportunas. Momento atual, né? Estamos começando o período úmido. Não é o melhor momento de fazer aquisição de energia. A gente precisa ver como se configura esse período úmido. Nós já sabemos, e até como mostramos aqui, o armazenamento está relativamente mais alto do que a média histórica, mais alto do que 2024. Região norte, com armazenamento também bastante alto. Há de se esperar, né, mesmo num cenário de hidrologia que não seja exatamente a média, mas mesmo abaixo da média, leva a vertimento no norte, leva a aumento, né, de armazenamento. Então, a gente sabe que daqui até o início do ano, os cenários vão tender a uma redução de preço, especialmente no primeiro trimestre ou no primeiro semestre. Então, nesse momento, é o momento que a companhia se posiciona, né, em relação a qualquer déficit que ela tem que cobrir em 26 ou qualquer venda que ela tem que fazer no futuro. Você comentou bem o tema do curtailment, tem esse outro detalhe importante. Dependendo de como se desdobrar a medida provisória que nós temos hoje planejado, né, de cobertura de curtailment, né, especialmente nos ativos no mercado livre, nós necessariamente precisamos dessa quantidade de energia para fazer frente a isso se vier o ressarcimento. Então, isso também, de alguma forma, vai direcionar a estratégia de comercialização aqui, a forma como a gente vai fazer o ajuste da posição ao longo de 26, ok?
Com relação à interpretação do ressarcimento da medida provisória, eu acho que hoje nós temos ali 2 textos, né, que fazem parte da medida. A nossa interpretação no final, o que nós temos do passado, né, o ressarcimento por confiabilidade, né, para o futuro existe agora o reconhecimento, né, de uma forma integral, é uma parte do texto, de outra forma ela é condicionada. Então, nós precisamos ver de fato como a medida provisória será publicada, né? A gente quer que ela seja publicada na íntegra e carece depois de regulamentação. Existe ali um dispositivo ali que o Ministério de Minas e Energia precisa, inclusive, definir a regra para o tratamento ali da sobreoferta de renováveis. Então, nesse tema aqui, a gente aguarda agora a definição do Ministério, né, e como será regulamentado a MP para ajustar os nossos cenários. A companhia trabalha com cenários, com diversos cenários, né, mas nós aqui agora realmente vamos precisar ah, aguardar a publicação ou a conversão da medida provisória em lei para ajustar também aqui a nossa expectativa em relação ao que vem pela frente de ressarcimento. Ok, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Raul Cavendish, do XP. Por favor, senhor Raul, pode prosseguir. Bom dia, gente. Obrigado pelo call. A minha dúvida vai no debate da 1304, né? A gente tem visto um aumento da discussão aí sobre eventual veto ou não. Aí a minha dúvida era, em um eventual cenário de veto, onde a gente não consegue, né, ter um reembolso de futuro e eventualmente um debate até sobre uma parte do energético, a depender de como serão os critérios de classificação desse energético. Esse montante de 250 milhões de reais de passado é o suficiente para a companhia optar por abrir mão de uma eventual judicialização? Porque eu entendo que, principalmente no portfólio, né, dos ativos AES, você tem um legado lá de contratos de energia de reserva que tem tido uma crescente tese jurídica favorável, né, com alguns ganhos de causa de outros players do setor referente à defesa econômica desses contratos de reserva, né? Entender um pouco a cabeça de vocês de magnitude, né? Se o econômico de eventualmente judicializar e tentar ir pelo caminho de vias jurídicas defender o econômico dos contratos de reserva e eventualmente até de energia nova disponibilidade são maiores ou iguais do que os 250 milhões de ressarcimento de passado que vocês poderiam ter no eventual cenário de veto. Obrigado. Ok. Obrigado pela pergunta, Raul. Raul, aqui é muito mais uma análise sistêmica do que uma análise particular da companhia, né? Primeiro é o seguinte, se não houver o endereçamento do tema do curtailment, obviamente a judicialização continuará, né? E aí não é uma questão da Auren tomar posição ou não, é uma questão sistêmica e do setor, que o setor vai ter que, de alguma forma, endereçar esse tema, né? Então, nesse cenário, né, e aí olhando também, né, como isso vai evoluir, a companhia vai tomar uma decisão. O que é o mais correto seria, né, de fato, esse tema ser endereçado e ser resolvido. Dependendo do cenário que vem, e acho que aqui tem, se há algum risco de veto, o que vai ser vetado, como vai ser depois regulamentado, como eu respondi aqui na resposta da pergunta anterior, e a companhia vai avaliar o que é aqui o mais que faz mais sentido para a companhia do ponto de vista de tomar a decisão de abrir mão de judicialização ou não. Então, eu acho que nós precisamos aguardar ainda como esse processo vai evoluir, né, para realmente ter uma posição firme em relação aos cenários que nós temos pela frente e as decisões que iremos tomar. Não, tá claro. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Nish, do Sul América. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Vocês conseguem me escutar? Pedro está um pouquinho baixo. Melhora? Não. Pode falar que a gente consegue te ouvir. Está um pouquinho baixo, mas a gente ouve. Então, beleza. Eu queria fazer uma pergunta sobre comercialização e ainda a MP 1304, que a gente viu ali que eles falaram do início da cobrança de taxa de fiscalização, OIM, OIM não, desculpa, PID e uma série de encargos regulatórios ali que podem impactar a margem de comercialização de energia, que já não é muito grande na maioria das vezes. Queria ver como é que vocês estão vendo estratégia para esse segmento da companhia nos próximos trimestres, se devem continuar, alguma coisa muda. Aqui, Pedro, é praticamente
Como aumenta o custo, você colocou bem, né, a margem ela já é bastante estreita, a margem ela não suporta, né, um aumento, de 1,5% da receita, dado que a margem ela é bem comprimida. Se isso acontecer de alguma forma, a gente vai ter que, né, o mercado vai ter que repassar isso nos preços, né, e de alguma forma hoje, eu acho que também vai acontecer para ser bem honesto, vai acontecer um movimento de os contratos dos consumidores finais migrarem para as geradoras, que de alguma forma o gerador já paga hoje P&D e taxa de fiscalização ANEEL, né, não faz muito sentido pagar do lado da geradora, fazer o intercompany e depois transferir para a comercializadora para depois fazer o pagamento de novo. Então, tem dois caminhos aí que devem ser seguidos. Se isso realmente prosperar, eu acho que vai ter que ser feito um ajuste de preço, o preço vai ter que ser acrescido desses encargos, né? E quem tiver estrutura de comercialização com geração, talvez migre para gerador esses contratos com consumidores finais. Não é um processo simples, a gente sabe que do lado dos grandes clientes, né, você tem os contratos, do lado do comercializador varejista, não dá para você transferir os clientes, né, do varejo para a geradora. Acho que esse é o processo que o mercado vai ter que se adaptar, né, se realmente prevalecer essa cobrança. Obrigado, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fábio para que faça as considerações finais. Bem, senhoras e senhores, eu agradeço novamente a disponibilidade, né, da participação aqui na divulgação do nosso terceiro trimestre de 25. Como havia falado, esse é um trimestre que, por um lado, do resultado da companhia, né, impactado por fatores exógenos, mas, por outro lado, aqui nós ficamos bastante felizes que no que está hoje, né, no controle da companhia, no que é gerenciável pela companhia, a companhia encerra esse trimestre com resultados bastante importantes, né, e aí com a expectativa agora de como vai ser regulamentada a medida provisória 1304, para que a companhia também tome as decisões a partir disso. Então, gostaria de agradecer novamente, né, a presença de todos e aguardo, senhoras e senhores, aqui para a divulgação do quarto TRI de 25, que ocorrerá no início do ano que vem. Obrigado. Obrigada. A conferência da Auren está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.